Oração não é um ritual religioso. É a única conversação que mantém sua alma viva em tempos de trevas. Mas você sabe por que sua vida ainda está sem poder? Antes de orarmos, você precisa confrontar esta verdade brutal. Uma vida sem oração é uma vida sem poder. E o diabo fará de tudo para te convencer de que ajoelhar é um desperdício de tempo. Fique comigo até o final. Vou te mostrar o segredo sombrio de Elias, um homem comum, como eu e você, que parou a chuva. A força dele não estava em quem ele era, mas em como ele orava. A revelação final sobre a oração eficaz e fervente mudará para sempre a maneira como você busca a Deus. Se há uma verdade que todo guerreiro de Deus aprende é esta: a transformação não começa nas suas circunstâncias, ela começa no seu coração. E a oração é o convite formal para que essa transformação divina invada sua realidade. Você deseja renovação nos seus pensamentos, limpeza nos seus motivos, força inabalável na sua fé? Você deve se prostrar. Você deseja vitória sobre as tempestades, sobre a tentação, o medo e a confusão? Você deve se ajoelhar diante daquele que acalma o mar. Intimidade com Deus exige comunicação. E a oração é a linguagem da intimidade. É uma relação contínua. Você pode falar com Deus a cada respiração, desde que seu coração esteja voltado para Ele. Quanto mais tempo na sua presença, mais paz inunda sua mente e mais poder preenche seu espírito. O livro de Tiago 5 nos dá o mapa de guerra. Em quase todos os versículos, a oração é a chave de ação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém doente? Chame os presbíteros e orem sobre ele. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Note a repetição. Oração está no centro de cada situação. No sofrimento, na doença, no perdão, na cura. A resposta para cada condição, desafio, alegria ou tristeza é voltar-se para Deus em oração. Agora, vamos analisar o final desta passagem. O texto diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas o que define um justo? Tiago usa um exemplo que deveria nos chocar. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Em outras palavras, Elias era comum. Ele tinha as mesmas limitações, os mesmos medos e as mesmas falhas que você tem agora. Ele não era super-humano. E, no entanto, quando Elias orou, o céu respondeu. Ele pediu a Deus que parasse a chuva, e os céus se fecharam por 3 anos e meio. Ele orou de novo, e a chuva voltou. Por que isso é significativo? Porque prova que o poder da oração não está na pessoa, mas no Deus extraordinário que a escuta. O segredo de Elias não estava em quem ele era, mas em como ele orava. Suas orações não eram palavras vazias, eram repletas de fé. A oração eficaz e fervorosa de um justo vale muito. A justiça que nos qualifica é a de Cristo, e o que nos falta é a persistência. Deus nos convida em Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele não diz, talvez você será ouvido. Ele diz, eu responderei. A oração é a ponte que traz o poder divino para a fraqueza humana. Salmo 34:15 afirma, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Suas orações importam, sua voz move o coração de Deus. Mas a oração não é apenas pedir, é alinhar. Ela traz o seu coração para o acordo com a vontade de Deus. Jesus nos deu o exemplo perfeito no Getsêmani ao orar. Pai, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa é a essência da verdadeira oração. Rendição total. Às vezes, você ora e a resposta não vem imediatamente. Atrasos não são negações. 1 Tessalonicenses 5,17 nos ordena a orar sem cessar.
A oração não é sobre quanto tempo você fala, mas sobre quão consistentemente você permanece conectado. Até mesmo as orações silenciosas, sussurradas no seu coração, alcançam o trono de Deus quando vêm de um lugar de fé inabalável. Quando você ora com fé, a mudança acontece, nem sempre fora, mas sempre dentro de você. A paz substitui a ansiedade. A força substitui o cansaço. A esperança substitui o desespero. Filipenses 4:6 nos garante: apresente seus pedidos com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Oração é sua primeira resposta, não seu último recurso. Elias nos mostrou o que acontece quando um homem comum usa a fé que tem para falar com um Deus extraordinário. Ele não tinha um histórico perfeito, ele tinha um espírito persistente. Agora é o momento de clamar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a orar com sinceridade, persistência e o fogo que move o céu. Espírito Santo, eu te peço hoje, ensina-me a orar. Ajuda-me a falar com o Pai com sinceridade e fé. Não quero que a oração seja uma tarefa, mas sim a conversa diária com aquele que mais me ama. Que a oração se torne a própria expressão do meu coração. Dá-me um espírito que anseia por comunhão contigo. Que minha vida seja construída sobre a oração e que eu deseje a tua presença mais do que qualquer coisa que este mundo frágil possa oferecer. Desperta em mim a fome por Jesus, o pão da vida, e a sede pela água viva que só Ele pode dar. Como está escrito em João 6,35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Senhor, faze com que essa verdade seja viva em mim. Que haja um fogo santo em minha alma que me leve a cair de joelhos repetidas vezes. Fortalece-me para orar sem cessar. Ajuda-me a ser persistente, fiel e apaixonado. Quando minha mente estiver distraída ou cansada, renova o meu foco. Lembra-me que a oração não é tempo perdido, é o tempo mais importante do meu dia. Quando a ansiedade, a preocupação ou o medo tentarem me dominar, ensina-me a correr para ti em oração. Quando o peso da vida for insuportável, ajuda-me a depositá-lo aos teus pés. Ensina-me a trocar a preocupação pela adoração e o medo pela fé. Que a tua paz inunde os lugares do meu coração onde a ansiedade habitava. Abre os meus olhos espirituais para que eu veja a beleza e o privilégio da oração. Lembra-me que através dela eu falo diretamente com meu Pai que ouve, que se importa e que age. Pai, ao me aproximar de ti em oração, muda-me. Transforma meu coração e meu caráter. Substitui a impaciência pela confiança, o orgulho pela humildade e o medo pela coragem. Que a oração me molde para que eu me torne mais semelhante a Jesus. Ao te apresentar meus pedidos, ajuda-me a lembrar da tua soberania. Tu não és um Deus que se atrasa ou se esquece, mas um Deus que se move com tempo perfeito. Tu sabes o que é melhor para mim. Ensina-me a descansar nessa verdade. Que meu coração esteja contente mesmo quando não vejo respostas imediatas, sabendo que tu estás sempre trabalhando nos bastidores. Eu me agarro à tua promessa em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ao orar e esperar em ti, Senhor, renova a minha força. Ajuda-me a não desanimar ou perder a esperança. Lembra-me que esperar não é desperdiçar. Eu confio no teu tempo perfeito, mesmo que meu coração clame por respostas rápidas. Tu já conheces as minhas necessidades antes mesmo que eu as formule. Eu descanso nessa verdade hoje. Sei que tu és fiel para prover, guiar e cumprir cada promessa no teu tempo. Espírito Santo, continua a me atrair para uma comunhão mais profunda. Que minha vida seja um testemunho do que acontece quando uma pessoa ora.
E quando me faltarem as palavras, intercede por mim, como diz Romanos 8:26. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Senhor, porque minhas orações não são em vão. Tu me ouves, tu me amas e tu estás operando todas as coisas para o meu bem. Tu és meu refúgio, meu provedor, minha paz e minha força. Eu levanto a minha voz com gratidão, crendo que cada oração levantada com fé alcança o teu trono. Eu honro e bendigo o teu santo nome, Rei Jesus. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você aceita que a oração é a única fonte de poder e se compromete a buscar o fogo de Elias, digite Amém nos comentários. Faça-o como uma declaração de persistência. Eu oro para que o espírito de oração se manifeste sobre você agora, em nome de Jesus, quebrando o cansaço e a distração. Se você está lutando para ser persistente em oração, deixe seu pedido de oração nos comentários. Nossa comunidade de fé terá a honra de clamar por um novo fogo em sua vida. Agora, ajude outros a saírem da secura espiritual. Curta este vídeo para que a mensagem da oração eficaz e fervorosa chegue a almas desanimadas. Inscreva-se no canal para se fortalecer diariamente. E compartilhe esta oração com alguém que precisa entender que a oração não é um fardo, mas poder. Que a graça e a persistência do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre. Lembre-se, o seu poder começa de joelhos. Fiquem com Deus. Amém.